Paz do Senhor! Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que dá vida, que renova, que fortalece. Estamos falando da história de Davi. Este homem trouxe um legado lindo. Toda história tem alegria e dores, né? Ninguém nesse mundo vive só de alegria. Mas se mostra que em todas as situações ele nunca deixou o Senhor. Ele sempre foi adorador. Quando ele errou, ele foi o primeiro a reconhecer a sua falha. Ele nunca deixou o mestre. Isso é um legado para mim e para você. Quando errarmos, ter consciência dos nossos erros, buscar mais a face do Senhor, para que Ele nos ajude, para que Ele nos perdoe. Amém? Hoje vamos falar do capítulo 13, né? Ontem falamos dele, hoje vamos terminar o capítulo 13 de 2 Samuel, que fala da história de Absalão quando mata Amon, né? Porque confusões não resolvidas traz transtorno lá na frente. Se você for ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Mas o importante é que a gente interaja. O importante é que a gente busque a face do Mestre. Amém? O título é Situação não resolvida traz consequência. Uma situação que está pendente, vá orar, vá buscar o Senhor para Ele dar estratégia para você resolver. Porque não se pode deixar uma situação pendente, uma situação mal resolvida. Lá na frente vai trazer consequências. Amém? Isso a gente vai ver porque o filho estrupou sua irmã, dizendo que era amor, não passava de uma grande paixão. Depois expulsou ela de casa. O pai soube, ficou triste, mas não tomou uma atitude de pai. Então Absalão, o outro irmão dele, ficou calado. A Bíblia diz que ele nem falou bem nem falou mal, porque no seu coração ele maquinou matar o seu próprio irmão. E a gente vai ver isso hoje. O que é isso? Uma situação que Davi poderia ter atitude de pai, ter punido realmente seu filho. Porque pai e mãe ama, mas também tem que ter autoridade. Na hora de dizer sim é sim, e na hora de dizer não é não. Mas a gente vê que Davi ficou omisso e foi se preocupando com as coisas do reinado, enquanto isso as coisas foram acontecendo no seu lar. Sabemos também que é cobrança do Senhor pelo pecado que ele cometeu. Porque a Bíblia diz que o Senhor ama o pecador, mas aborrece o pecado. Lá em Naum, capítulo 1, verso 3, também diz que o Senhor não tem um culpado por inocente. Perdão. Então, por mais que o Senhor amasse Davi, mas Davi errou, né? E o Senhor não é como o homem da terra que passa a mão, tem aqueles arrumadinhos, aqueles acordos, muitas vezes ilícitos. Não. O Senhor é o Deus da verdade. Amém? Aconteceu que, passando 2 anos inteiros, Absalão tinha tosqueadores em Baal-Azor, que estava junto a Efraim, e convidou Absalão a todos os filhos do rei. Veja que Absalão ali convidou a todos os filhos do rei, seus irmãos, para um jantar. Cuidado com convites. Às vezes os convites não passam de uma armação. Às vezes os convites não passam de uma trama. Então nós temos que orar. Nós temos que ficar atento a quem está ao nosso redor. Não é se encantar pela aparência, pela palavra bonita, pela conversa agradável. Não. É sempre estar atento. Como é que a gente fica atento? Buscando o Senhor na nossa casa, quando acordamos, quando deitamos, na hora do almoço, agradecer a Deus pela alimentação, agradecer pela manhã, pela noite, ficar lendo a Bíblia, ficar vigilante. Porque os convites, as armações o Senhor mostra. Então, cuidado com os convites. Foi Absalão ao rei e disse: Eis que teu servo tem tosqueadores, peço que o rei e os seus servos venham com teu servo. O rei, porém, disse a Absalão: Não, filho meu, não vamos todos juntos, para que te sermos pesado. Isto com ele, porém, não quis ir, mas o abençoou. Absalão já sabia que o pai não ia estar naquela reunião de família. Você está vendo que coisa séria?
como o rei se importava com seus negócios. Por quê? O rei sabia que um filho já tinha estrupado o outro. Então já existia um mal-estar no meio da família, não é verdade? Já existia um ponto negativo. Absalão vai e diz a ele: olha, vamos conosco almoçar. Eu convidei todos meus irmãos. Não sei se foi um almoço, um jantar, eu sei que foram convidados. O rei era para ficar antenado. O rei era para ficar atento. Então, ele era disperso. Nos seus negócios, na guerra, ele estava atento. Quando eram seus compromissos, seu lado amoroso, ele estava ali observando para casar novamente. Mas os filhos, ele deixava à vontade. Ele estava disperso. E ali Salomão convidou para depois dizer: não convidamos o rei. Cuidado com o seu lado disperso. Cuidado com o seu lado, às vezes, muitas vezes, tem um compromisso na igreja, mas dá desculpa e não vai. Prefere lavar o carro, prefere assistir televisão, prefere tanta coisa e deixa a obra de lado. Deus está vendo o seu lado disperso. Às vezes está na igreja, mas não está atento. As coisas estão acontecendo e não está vendo, porque é tolo não. E fica tolo, porque está disperso. Davi se preocupava com muitas coisas, como Marta se preocupava com muitas coisas. Mas o Senhor disse a ela que Maria escolheu a maior parte. É fato que trabalhamos, que lutamos, que temos compromisso, mas fique atento ao que está ao seu redor. Fique atento ao que já aconteceu no passado. A Bíblia diz: vigiai para depois orar. E quem disse isso foi o próprio Jesus. Mas Davi dava mais atenção aos seus interesses pessoais do que à sua família. Se você se enquadra nisso, acorde enquanto é tempo. Deus hoje fala com você e comigo. Então disse Absalão: quando não deixei ir conosco Amon, meu irmão? Porém o rei disse: para que irás contigo? Estando Absalão com ele, deixou ir com ele Amon e a todos os filhos do rei. Quer dizer, justo Amon, o que tinha estrupado a irmã. Que rei disperso. Que rei mais assim, como é que eu posso dizer? Mais tolo. Ele sabia que tinha um agravante com Amon e sua irmã. Então, se você sabe, você conhece seus filhos, você conhece na sua empresa aquela pessoa que tem problema, que é difícil, fique atento, fique vigilante. Acorde para o dia de amanhã. Absalão deu ordem aos seus servos, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Amon estiver alegre do vinho, e eu vos disser: fere Amon, então os matareis. Não temeis, porque porventura não sou eu quem vos ordenei, esforçai-vos e sede valente. Absalão ainda foi astuto, covarde, porque mandou outra pessoa matar, mas disse: olha, seja corajoso. Nas minhas palavras de nordestina, não seja frouxo não. A culpa vai cair sobre mim, porque quem ordenou fui eu. E uma ordem do filho do rei tinha que ser cumprida. Você já pensou? Como Absalão era maquiavélico? Como Absalão tramava? Às vezes tem pessoas perto de mim e de você tramando. Mas quando a gente está orando, quando a gente está apresentando a Deus, Deus vê todas as coisas. Deus dá livramento e servo dele. Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo diante dos bons e dos maus. A palavra de Deus diz que Deus não tem um culpado por inocente. E ele sonda coração. Coração é corrupto. Coração é enganoso. Você pode até não poder fazer nada, mas Deus pode fazer. O que você não pode fazer é ficar disperso ou disperso. Fique de joelho pelaquela pessoa que você sabe que é falsa. Pelaquela pessoa que vive tramando no seu coração. Você pode não ir mais adiante, mas o Deus que tu serve, que eu sirvo, vai. Então fica vigilante, para que Deus te mostre, para que Deus abra nossos olhos, para ver quem é e quem não é. A gente precisa estar vigilante. Essa palavra não é só para você, essa palavra também é para mim. Como é vigilante? É orando, é ficar atenta e atento,
é ver tudo que está ao seu redor. Mas o rei continuava disperso e Absalão aprontou essa. Deus vê todas as coisas. Deus é Deus de livramento, mas é necessário que a gente esteja atenta e atento para apresentar tudo ao Senhor. Não se encante com fisionomia, com aparência, com cultura, com pessoas que têm nome. Não, não se engane não. Ter nome é bênção, ter cultura sim, mas muitas vezes por trás disso é um lobo. Vamos estar atentos. E os servos de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram, cada um na sua mula, e fugiram. E aconteceu que, estando ele ainda no caminho, chegou a nova a Davi, dizendo: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Você vê o que é a fofoca. Absalão não feriu todos. Absalão mandou ferir só Amon. Mas a fofoca, ela tem um sentido maligno. Ela aqui começa de um jeito, lá na frente ela já vai de outro. Cuidado com suas fofocas, pode afastar grandes amigos. Cuidado com suas fofocas, porque Deus vê todas as coisas. Ele não tem o culpado por inocente. Ele fala de fofoca lá no livro de Tiago. Fofoca é maledicência. E eu vou te dizer mais, fofoca, não permita que sua casa, seu comércio, seja falado lá de fofoca. Falar mal do homem e da mulher de Deus, porque isso traz maldição. Então vamos vigiar, porque a conversa que chegou para Davi foi que tinha ferido todos. Então o rei se levantou e rasgou as suas vestes, se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestes rotas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga ao meu senhor que mataram a todos os moços filhos do rei, porque só morreu Amon, porque assim tinha resolvido fazer Absalão desde o dia em que forçou a Tamar, a sua irmã. Mas esse Jonadab, esse filhinho usado por Satanás, foi o mesmo que deu conselho a Absalão para que tramasse, chamasse o rei, pedisse para Itamar levar comida para ele, o bolo, e tudo isso aconteceu. Agora esse mesmo fez outra confusão, dizendo: não, só quem morreu foi Amon. Por que ele disse isso? Porque ele sabia de tudo. Ele não foi convidado para a festa, ele estava perto do rei. Então fique atento com quem vai trazer palavra para você, fofoca para você. Não só escute a fofoca não, escute os detalhes, porque Deus mostra a pessoa o que ela é, o que está por trás daquela maldade dela. Porque às vezes o fofoqueiro fala, ele trama, mas ele deixa brechas abertas. Então você e eu tem que estar orando, tem que estar buscando o Senhor, para o Senhor mostrar essas brechas nele. Porque se ele não estava na festa, e quando a fofoca chegou, ele disse: não, Absalão queria matar, era só Amon. Porque ele sabia de toda a trama, ele era amigo íntimo dele. Fique atento para Deus te mostrar os detalhes, para você não cair na língua do fraudulento, do maldito ou da maldita, que fica jogando um contra o outro. Porque quem faz isso, o primeiro erro está nele. Quem não tem caráter é ele. Não se empolgue com sua cultura, com sua estatura, com sua fisionomia, com se é uma pessoa de nome e renome, porque a Bíblia diz que o homem vê a aparência e Deus vê o coração. Não se deixe se enganar. Também não vai pela primeira palavra, pela primeira história, por mais que a pessoa tenha uma palavra mansa, saiba falar, cuidado, fique atento e peça a Deus que mostre a verdade. Porque lá em Marcos 22:4 diz que não há nada oculto, 4:22. Lá em Marcos diz que não há nada oculto que não se revele, nem escondido que não se mostre. Esse Jonadab está nas igrejas, esse Jonadab está no trabalho, está na faculdade. Não fique atento, não vá pela primeira conversinha que ele disse não. Porque se ele disse, tem mais coisa. E ele também não é santo nessa história, não. Quem leva tem alguma coisa errada com ela. Veja que ele não estava lá, mas ele disse: não, Amon só queria se vingar, Absalão só queria matar Amon, porque estuprou sua irmã. Mas ele
era o ator principal, que esse que deu o recado foi o que incentivou a Amon dormir com sua irmã Tamar. Cuidado com as conversas paralelas, fique atento, não se engane, não se iluda com a aparência, porque quem conhece todas as coisas é o Senhor. Às vezes vem em forma de lobo, de ovelha, e não passa de um lobo. Mas tem uma conversa bonita, né? Sabe falar, mas se você e eu estiver na presença de Deus, Ele mostra o que está oculto. Não se lhe põe, pois agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo, morreram todos os filhos de rei, porque só morreu Amon. Ele teve toda a cautela de dizer aqueles detalhes. Ele disse porque ele sabia de toda a trama. Se ele ficou calado, porque ele era conivente, porque ele tinha culpa no cartório, porque ele também estava culpado na morte de Amon. Cuidado com tapinha nas costas. Cuidado quando você vê uma... É como um homem ou uma mulher falar mal do seu marido, ou ela fala mal, ou ele fala mal, e com conversinhas. Tem coisa errada. Só é você e eu ficar atento. Tem muita coisa errada aí. Uma pessoa de Deus, ela pode até ir ao pastor conversar, pedir um conselho. Agora ficar aos pouquinhos, né, com aqueles pezinhos de lã, falando mal, e você olha para a pessoa e não estou vendo nada. Vai para os pés do Senhor, ou se a tua amiga fala da tua outra amiga, vai para os pés do Senhor, que Ele mostra tudo. Absalão fugiu, e o moço que estava de guerra levantou seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Absalão fugiu. Por quê? Porque tudo estava maquinado. Mas não adianta fugir diante de Deus. Porque antes de, se você e eu estar aqui e vai para os Estados Unidos, antes de chegar lá o Senhor já está. Não adianta fugir. Maquinou, não pediu perdão, não reconheceu que errou, não parou com o que está fazendo, vai ter consequências. Porque Deus vê todas as coisas e Ele sabe agir. E Ele não tem o culpado por inocente. Ele disse isso a Moisés com o próprio povo dele. Então disse Jonadab ao rei, eis aqui vêm os filhos do rei, conforme a palavra do teu servo assim sucedeu. Veja que Jonadab sempre por ali, porque ele já esperava que ia ter a notícia, que ia ter o rebuliço. E ele ali perto do rei dando de bonzinho, e não passava de um instrumento de Satanás. Cuidado, nem todos dizem que é. E aconteceu que, como acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Choraram. Poderia ser evitado. Mas o choro depois tem alegria. Quando se chora inocente, quando se chora por conta de tramas, quando se chora por conta de armações, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se você está chorando, está sendo massacrado ou massacrada, vai chegar a mão de Deus, vai te dar vitória. Aí do 37 ao 39 diz, Absalão foge para Taamaia. Assim Absalão fugiu e foi a Taamaia, filho de Amion, rei de Geze. E Davi plantava por seu filho todos aqueles dias. Pranteava, quer dizer, chorava, se lamentava, mas não tomava uma atitude. Não fique omisso diante do erro, seja de quem for, tome uma atitude. Então tinha o rei Davi saudade de Absalão, porque já se tinha consolado acerca da morte de Amon. Veja que ele tinha saudade, mas ele não agiu. Ele simplesmente tinha saudade de Absalão. Absalão maquinou, matou o irmão, aquele problema todo na família, e ele passando a mão, né? Porque ele não tomou providência primeiro com Amon, Amon acabou Amon acabou estrupando sua irmã. Depois Absalão foi lá e matou Amon. E agora o rei tinha saudade. Como tem pessoas omissas dentro da igreja? Haja antes que algo pior aconteça. Para terminar, Salmo 42
A parte A do verso 7 diz: um abismo chama outro abismo, né? Salmo 42, a parte A, o verso 7. Então vamos vigiar, vamos ficar atentos, porque situação não resolvida traz consequência. Amém? Amanhã continuaremos, amanhã vamos falar, dar continuidade a essa história, se for assim da vontade de Deus. A paz do Senhor e fique todos com Deus.